Fala Fogão, 11 de dezembro está começando a primeira edição do Radar Alvinegro e nesse primeiro vídeo do dia eu quero trazer aqui para você algumas atualizações bem importantes a respeito do vai e vem do Botafogo. Isso porque o Vinícius Assunção, que é vice-presidente geral do Glorioso, no Prêmio Brasileirão, foi lá como representante do Botafogo, ele comentou a situação de vários atletas e também do técnico Anderson Moreira, e já vou comentar em detalhes isso para vocês. Um outro ponto que eu quero destacar é Pedro Mesquita, que no seu Twitter voltou a elogiar a postura do Botafogo, que tomou a decisão de vender 100% da SAF, para que os futuros investidores possam de fato ter o controle ali do futebol alvinegro. Sempre lembrando que a parte de escudo, cores, tudo isso vai estar definido em contrato, não pode alterar, então só para você ficar tranquilo em relação a isso. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, sempre importante lembrar a programação do canal. Radar Alvinegro ao meio-dia e também às 5h30 da tarde, primeira e segunda edição respectivamente. Isso para você poder ficar sempre muito bem atualizado a respeito do Botafogo. Além disso, vale lembrar que a gente tem as lives aqui no canal toda terça, quinta e domingo às 10 da noite. Aquela resenha gloriosa com a galera do chat para poder debater as últimas informações do Botafogo e eventualmente trazer aqui alguns temas especiais para a conversa. Fica o convite aqui nesse começo de vídeo para você conhecer o programa de membros do Fala Fogão. Abaixo do vídeo você encontra o botão Seja Membro e a partir de R$ 4,99 por mês você vira um assinante oficial do canal, tendo benefícios exclusivos e fortalece o trabalho que a gente faz por aqui. Peço por gentileza que você deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, porque isso ajuda a gente a crescer e a trazer mais botafoguenses aqui para o Fala Fogão, certo? Dito isso, vamos em frente para o nosso primeiro destaque, justamente a publicação de Pedro Mesquita, chefe de investimentos da XP, parceira do Botafogo na busca por investidores, que elogiou a decisão do Glorioso de vender 100% da SAF. O Botafogo, que deve virar clube empresa ainda nesse ano, o Jorge Braga comentou que tudo está sendo feito para que o CNPJ da SAF seja aberto ainda em 2021 e ano que vem, segundo Pedro Mesquita, no segundo trimestre de 2022, a gente ter aí os investidores chegando ao Botafogo. Só que, obviamente, essa questão do percentual da SAF que vai ser vendida, digamos assim, ele influencia na sua capacidade de atrair investidores. Tem clube, por exemplo, que não quer passar o controle total para os investidores. Quer vender 51% e manter 49%. Essa, inclusive, era a ideia do Cruzeiro, mas eles estão revendo essa decisão. E por que estão revendo? Porque quando você não vende 100%, obviamente, o investidor ele fica com o pé atrás, porque ele está dividindo o controle da SAF com os amadores, que são justamente os dirigentes eleitos lá para presidente, vice-presidente e todos os vices indicados para os outros cargos. Então esse é um ponto importante. O Botafogo não poderia, na minha opinião, caminhar nessa direção. E ainda bem, tá caminhando numa direção de ceder 100% do controle. Ah, mas o Botafogo corre o risco de ver o escudo sendo alterado, as cores sendo alteradas. Não, tudo isso você amarra em contrato. Todos os detalhes em relação às tradições do clube, você amarra em contrato. O escudo não pode ser alterado, as cores, a maneira como a camisa é, isso tudo não pode ser alterado. Agora a parte de estrutura, tecnologia, eventual contratação de reforços, enfim, tudo aquilo que diz respeito aos ativos do futebol, profissional masculino, profissional feminino, categoria de base, centro de treinamento, enfim, tudo que diz respeito a ativos do futebol, o investidor tem total controle sobre eles. E é assim que tem que ser. Até porque dessa maneira o Botafogo tem a capacidade de atrair um investidor que de repente é mais voraz. E como a gente já vai se organizando, e nesse ponto eu acredito que a gente está um passo à frente do Cruzeiro, o Botafogo está buscando estruturar toda a parte de governança, de gestão. O Jorge Braga está fazendo um trabalho muito bacana em relação a isso. A gente sinaliza para o mercado que de fato queremos caminhar numa direção diferente daquilo que vinha sendo feito no clube ao longo das últimas décadas. E a decisão de vender 100% das SAFs, passar esse controle para o investidor 100%, amarrando todas as outras questões em contrato, no instrumento jurídico, tudo certinho, é uma decisão correta na minha opinião. Então esse é um ponto bacana aqui e o Botafogo caminha numa direção muito legal para poder virar clube empresa, atrair investidores e se fortalecer para ser aquele Botafogo que a gente quer e a gente merece. Um outro ponto que eu quero destacar aqui, Fogão, é justamente as informações a respeito do vai e vem. O Vinícius Assunção, nesse Prêmio Brasileirão, ele foi representando o Botafogo, ele e o Diego Loureiro foram representando o Botafogo para poder receber o troféu da Série B e, além disso, o carro que foi dado pela Fiat, patrocinadora da CBF, ao campeão da Série B. O que vai ser feito com esse carro, sinceramente, eu não sei. Passa a ser um patrimônio do Botafogo. Então vamos ver se vai ter alguma notícia em relação a isso. Agora, em relação aos atletas,
importante destacar as atualizações que o Vinícius Assunção passou. Ele falou sobre Gatito, Benevenuto, Canu, Oyama, Navarro e também sobre o técnico Anderson Moreira. A respeito do Gatito, se mostrou confiante em relação à permanência do atleta. A gente sabe que tem algumas divergências acontecendo. Por exemplo, o site torcedores.com disse que o Gatito quer um contrato de 2 anos. Já o Botafogo gostaria de um contrato de 1 ano só. Também tem questão salarial envolvida, o Gatito fez uma contraproposta, o Botafogo está querendo um fixo de repente mais baixo e alguma bonificação se ele alcançar certas metas. Isso porque teve um gasto muito elevado com os salários do atleta nesse período que ele ficou parado, desde setembro que o Gatito não joga com a camisa do Botafogo. Mas o Vinícius Assunção mostrou confiança nesse acerto entre Botafogo e Gatito e agora resta a gente esperar para saber se de fato vai acontecer a permanência do goleiro. Sobre Benevenuto, Fortaleza está muito interessado na manutenção do atleta. E inclusive Botafogo e Fortaleza já vem conversando sobre isso há algum tempo. O Fortaleza comentou, os dirigentes do Fortaleza comentaram que eles já estão conversando com os agentes de Marcelo Benevenuto, justamente porque o jogador já sinalizou que quer permanecer. Fortaleza que se classificou pela primeira vez na sua história para a fase de grupos da Libertadores, é uma grande oportunidade. E o Benevenuto, que fez um ótimo campeonato brasileiro, quer permanecer por lá. E o Botafogo tem interesse na venda do atleta, até porque uma das metas do Botafogo para 2022 é justamente obter 60 milhões de reais em venda de atletas. E o Marcelo Benevenuto, nesse sentido, é um ativo bastante importante. Então o Botafogo deve vender o jogador, mas está buscando alinhar ali com Fortaleza os valores envolvidos nessa negociação. Uma informação que não foi passada pelo Vinícius Assunção, na verdade foi passada pelo Matheus Medeiros, é que o Luiz Henrique, que foi emprestado ao Botafogo pelo Fortaleza, deve voltar ao time do Fortaleza. Antes de ser emprestado ao Botafogo, ele teve o seu contrato renovado com o Leão do Pici e agora deve retornar ao Fortaleza na próxima temporada. Ou seja, não deve permanecer no Botafogo, informação do jornalista Matheus Medeiros. Falando sobre Canu, a gente sabe que nessa sexta-feira aí saiu a notícia de que o Corinthians estaria interessado. Eu inclusive comentei isso aqui no canal, no Radar Alvinegro de ontem. Falei sobre isso, de que o Corinthians estaria interessado, de olho no jogador, mas o Vinícius Assunção disse que o Canu não sai, eles contam com o Canu tem contrato até o fim de 2022 e sinceramente a minha preocupação maior não é nem ele sair agora, a minha preocupação maior é no meio do ano, meio de 2022, ele poder assinar contrato com uma outra equipe, porque o Botafogo tem que correr atrás dessa renovação. Não se sabe ainda se está tentando, se já está conversando, possivelmente sim, imagino que algumas conversas iniciais já tenham acontecido, mas até agora não tem um desfecho em relação a isso. Porém, em relação à transferência, o Vinícius Assunção foi bem claro, contamos com o jogador. E na minha opinião, o Canu é uma peça bem importante para a próxima temporada. No mundo da bola as coisas mudam muito rápido. De repente chega uma proposta aí muito vantajosa financeiramente para o Botafogo em relação ao zagueiro e o Botafogo, com a necessidade de fazer dinheiro, decide vender. Nunca se sabe. Mas, segundo informações do Lance, o Corinthians não tem bala na agulha, não tem grana para chegar e comprar o jogador assim. O Lance, inclusive, falou de uma proposta envolvendo troca de atletas. Vai o Canu, vem alguns jogadores do Corinthians, mas o Vinícius Assunção já foi categórico em garantir que o Canu permanece, pelo menos até segunda ordem, a menos que chegue uma proposta muito bacana, muito vantajosa financeiramente, tanto para o clube quanto para o jogador. Agora, em relação ao Oyama, essa é uma atualização bem importante. O Botafogo está buscando a prorrogação do contrato de empréstimo. O Vinícius Assunção comentou que, obviamente, não tem dinheiro em caixa para chegar e comprar o jogador nesse momento, não existe essa possibilidade. E o Botafogo tenta convencer o Mirassol de que manter o Oyama por mais uma temporada jogando a Série A é bem interessante. É a possibilidade de valorização do jogador. Porque no Botafogo, o Oyama possivelmente vai ser titular como primeiro volante, possivelmente. E ele de repente pode ganhar grande destaque por conta disso. Então o Botafogo tenta usar essa carta na manga para poder convencer o Mirassol de deixar o Oyama por aqui. Se vai conseguir ou não é uma outra história, porque o Mirassol, vendo a valorização que o atleta obteve na Série B, tá querendo fazer dinheiro. E o Botafogo, infelizmente, não tem como, chegar e colocar dinheiro na mesa e tal, comprar o jogador. Infelizmente. Então o Vinícius Assunção comentou sobre isso, deixando claro que a ideia do Botafogo é prorrogar o contrato de empréstimo e, de repente, ceder algum percentual que teria direito à taxa de vitrine. Eu já comentei aqui anteriormente que seria uma possibilidade do Botafogo seguir. Tem 50% de taxa de vitrine, então você mantém um atleta aqui comigo, mas eu fico agora só com 30% de taxa de vitrine. É uma maneira, porque se o jogador valoriza, depois o Mirassol ganha mais dinheiro
o Botafogo menos, mas pelo menos teve o retorno técnico da permanência do atleta. Falando agora sobre Rafael Navarro, não é segredo para ninguém que o Botafogo quer a permanência do atleta, tá tentando há muito tempo a renovação, a gente sabe disso, inclusive agora no Acesso Total tá entrando justamente nesse mérito. Como é que foram ali os bastidores dessas primeiras conversas entre Botafogo, Navarro e seu staff. Nesse próximo 6º episódio, inclusive, que vai ao ar nessa terça-feira, vai entrar mais a fundo nessa situação. Vários detalhes ali de bastidores, essas conversas que acontecem entre os dirigentes, com o jogador, com seu staff, vai ser muito bacana. E o Navarro até agora não assinou contrato com ninguém, nem renovou com o Botafogo, nem confirmou sua saída. Então o Botafogo segue no páreo, só que o Vinícius Assunção foi bem claro em dizer: não vamos dar um passo maior do que a gente pode, e isso é muito importante. O Botafogo não pode fazer loucura, tem que ir até onde dá. A gente quer a permanência do Navarro, jogador importante, já está adaptado e ambientado ao Botafogo, e pensando na carreira dele, ele poderia se dar muito bem permanecendo no Botafogo, porque para 2022, no Botafogo, ele é titular absoluto. O Navarro é titular incontestável no Botafogo. Se ele se transfere para uma outra equipe, ele obviamente vai ter que buscar o seu espaço, o seu lugar ao sol. E esse lugar no Botafogo já está garantido. Então ele tem a chance de se valorizar muito, mas muito mesmo, defendendo as cores do Botafogo na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, sobre o Anderson Moreira, vale destacar aqui que o Botafogo e o treinador já disseram que querem a permanência. O Anderson Moreira tem a tal da exigência de montar um time forte já no começo da temporada, e por conta da mudança de janela de transferência, já que a gente vai poder inscrever jogador, contratar e inscrever de 19 de janeiro a 12 de abril. Primeira janela de transferência no próximo ano é nesse período, 19 de janeiro a 12 de abril. A ideia do Botafogo era fazer contratações mais para maio e junho, pode até fazer, mas não vai poder utilizar, porque os atletas contratados no meio do ano, maio e junho, só vão poder começar a jogar a partir de 18 de julho. Então o Botafogo vai ter que, de fato, mudar o seu planejamento. O Vinícius Assunção comentou que o Anderson deve permanecer, o próprio do Césio Melo já tinha falado sobre isso, permanência de Anderson Moreira e Eduardo Freeland garantida, segundo o presidente do Césio Melo, e o Vinícius Assunção seguiu a mesma linha. Estão buscando as alternativas, apresentar para o treinador tudo aquilo que o Botafogo pode oferecer, pode fazer na próxima temporada, para poder acertar esses detalhes, chegar num denominador comum e a renovação do técnico, enfim, ser assinada. Tá? O Vinícius Assunção está confiante na permanência de Anderson Moreira, do Césio também, enfim, tudo caminha para o Anderson Moreira permanecer. Resta saber se todos os pingos nos is serão colocados e se o técnico, enfim, assinará essa renovação, né? A prorrogação do seu vínculo aí com o Glorioso. Enfim, Fogão, é isso que eu tinha para trazer de informação aqui nessa primeira edição do Radar Alvinegro. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva e volte aqui às 5h30 da tarde para mais atualizações a respeito do Glorioso. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.